A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de Baal Peor, ou melhor, o pecado que Israel foi levado a cometer em Baal Peor, e vou mostrar que isso é uma advertência para os nossos dias. Então, a Bíblia é muito clara, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que as coisas que aconteceram em Baal Peor, elas haveriam de se repetir no tempo do fim. Não somente as coisas de Baal Peor, mas o modo de vida de Sodoma, dos dias de Noé, dos dias de Gibeá. Então, se você não conhece essas expressões, se você não sabe o que aconteceu em Sodoma, por que que Deus destruiu Sodoma, quando você ler Jesus falando que os últimos dias seriam como Sodoma e Gomorra, você não vai entender o que realmente está sendo dito ali. Então, quando você analisar todos esses contextos, você vai ver que a Bíblia está falando uma única voz. E tudo que a Bíblia falou naquele tempo se cumpre nos nossos dias. E é uma glória muito grande poder viver nos nossos dias e poder anunciar que a Bíblia se cumpre perfeitamente. Então, eu vou começar fazendo a leitura de Números capítulo 25. O foco vai ser nesse texto de Números 25 para a gente entender o que aconteceu nos dias de Baal Peor. E aí depois sim eu posso comentar o que o Apocalipse falou sobre isso. Posso comentar o que o profeta Miqueias e também o outro profeta que eu anotei aqui é o profeta Oséias. Os dois profetas citaram claramente esse texto e os apóstolo Pedro e o apóstolo Judas também citaram esse texto. Se eu não falar todos os textos no vídeo, vai estar lá na descrição ou no comentário fixado lá todos os textos onde a Bíblia fala de Baal Peor e se refere isso ao tempo do fim. Então, vamos começar o vídeo, eu vou começar a leitura, é o seguinte. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Então, o que os israelitas eles foram lá foi praticar idolatria, que era adorar falsos deuses, adorar Baal, e ao mesmo tempo os israelitas foram se prostituir com as filhas dos moabitas. Então, essas duas coisas elas estão intimamente ligadas, porque o conceito de adoração dentro do paganismo para Baal não é a pessoa louvar ou a pessoa matar animais somente. O conceito de adoração para eles era a pessoa se prostituir durante o culto. Então, o Baal ele é ligado ao deus da fertilidade. E aí essa fertilidade inclui o campo, ou seja, as plantações e tal, o gado e o útero da mulher. Então, durante o culto era realizado orgias. Então, é isso que os israelitas foi praticar em Números capítulo 25. Agora, em Números capítulo 31, vai mostrar pra gente quem deu essa ideia dos israelitas se prostituírem com as filhas dos moabitas. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então esse texto de Números, no capítulo 31, vai estar falando que quem deu a ideia das filhas dos moabitas fazer os israelitas pecar se prostituindo e adorando outros deuses, quem deu essa ideia foi Balaão. Fazendo um resumo rápido de quem foi Balaão, Balaão foi um profeta de Deus que adorava a Deus de olhos abertos, conforme vai falar nos textos, um profeta muito ligado a Deus, porém, quando ele recebe uma oferta do rei de Moabe para amaldiçoar Israel, Balaão vai perguntar para Deus o que ele deveria fazer, e aí Deus fala: não vai com ele. Ponto. Quando
o rei de Moabe recebe essa resposta, ele envia uma segunda oferta com um prêmio em dinheiro muito maior do que o primeiro e chega isso até Balaão. Deus já havia respondido para Balaão uma primeira vez que não era para ir. Balaão, se fazendo de surdo, vai e pergunta para Deus de novo se era para ele ir ou não. O texto vai falar que Deus disse, se eu não me engano, Deus disse que podia ir, só que só faça o que eu mandar. Só que não era a vontade de Deus que nem que Balaão fosse. Deus já falou para Balaão, não vai. Balaão estava insistindo por conta da cobiça do coração dele. No caminho, Deus vai dar vários sinais para mostrar que ele não é a favor de que Balaão fosse até Moabe para amaldiçoar Israel. Quando Balaão vai amaldiçoar Israel, Deus impede ele de fazer isso. Então, todos os sinais que Deus estava enviando era para proibir, para alertar a Balaão que não era para fazer nada contra o povo dele. Só que Balaão ele vai temando, temando e isso vai ficar registrado como advertência nos profetas, pelos apóstolos e no Apocalipse. Então esse evento de Balaão, ele é muito importante a gente compreender o que aconteceu ali, para a gente entender que isso se projeta para o tempo do fim. Então, o rei de Moabe era Balaque. Balaque é uma figura do anticristo. Balaão é uma figura do falso profeta, então tudo isso já está projetado no Apocalipse 13 e repete no Apocalipse 2 também. E aquela ideia não surgiu ali. Não é que aquilo aconteceu de forma histórica lá em Números e aí depois o Apocalipse pega isso e fala que isso vai acontecer de novo. Não é apenas isso. Não é apenas o Apocalipse que diz que isso ia acontecer de novo. Miqueias falou, Oséias falou e sabendo disso, os apóstolos comentaram sobre esse assunto. Então, eu vou fazer a leitura primeiro do texto de Miqueias. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor.